Olá amigos amantes da cerveja, todos bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Alma Cervejeira. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os pontos importantes, ou pelo menos os mais importantes, para nós conseguirmos ter uma boa cerveja ao final da nossa abraçagem. Tá? Então, em outros vídeos, nós já conversamos um pouquinho sobre métodos de produção, né, dos tipos de panelas e tudo mais. Nós já falamos sobre os insumos, né, o que é malte, lúpulo e assim por diante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é necessário, né, se ter, desde o ponto mais importante para o também importante, mas assim não tão necessário, para se ter ao final uma boa cerveja. A forma com que eu venho estudado, na forma com que eu venho avaliando nesses últimos anos, e são as conclusões que eu cheguei. Então pessoal, para termos processo produtivo satisfatório, onde a gente consegue ter um bom resultado, que é o que? Aquela cerveja boa para se beber, eu pensando nesses últimos tempos, cheguei à conclusão de que para se ter uma boa cerveja, tem que ter três pilares bem importantes. Quais são eles? O primeiro pilar seria equipamento bom, né, de confiança, onde você consiga ter um processo de braçagem bem definido. E como é que você consegue isso? Horas de braçagem. Para se ter uma boa cerveja ao final do processo, né, quando nós vamos abrir a cerveja e beber, eu entendo que você tem que prestar muita atenção em três pontos. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto que eu entendo é ter um equipamento para saber o que você consegue extrair desse equipamento. Muito se fala de eficiência e tudo mais, né? Ah, qual é a eficiência do seu equipamento? E a discussão ela sempre gira muito, e o que se entende, né? Quanto menor o seu equipamento, melhor você o conhece, mais fácil de se trabalhar esse equipamento e maior a eficiência você tem em cima dele. Então, a eficiência boa de um equipamento, ela acima de 70% de eficiência já está muito bom. Se você conseguir chegar a 80% de eficiência, nossa, é maravilhoso. Mais do que isso, realmente, você tem que ter um equipamento bem ajustado, e não só isso. Conhecer o equipamento é o primeiro passo, tá, para você poder tirar bons resultados de cerveja. Se você não conhece o seu equipamento, você pode tirar boas cervejas, lógico que você pode, mas você ainda vai ter muitos problemas com relação a ter uma noção de eficiência do teu equipamento. Porque se você não sabe, ou você vai estar fazendo cervejas com menos eficiência, ou seja, você vai estar usando mais malte do que o necessário para fazer uma mesma cerveja, ou você vai estar usando uma quantidade de malte e não vai estar chegando àquele ponto ótimo que você gostaria de ter. Você conhecer o seu equipamento, ter um equipamento legal, é um ponto muito importante. Qual que é o melhor equipamento, Rafael? Na minha opinião, como eu já falei, é aquele que você conhece melhor. Porque eu mesmo estou migrando do meu equipamento padrão, que era das 3 panelas, né, no processo tri-block, e estou indo para um equipamento totalmente novo, que eu vou estar conversando com vocês aí em outros vídeos. Com certeza eu vou ter uma certa dificuldade agora de tirar cervejas nos mesmos patamares que eu retirava até agora. Por quê? Porque o meu equipamento tinha mais de 5 anos. Era um equipamento que eu já conhecia muito bem. Eu desenvolvi muito esse equipamento. Eu fui lá e construí boa parte dele. Então, e sempre pensando no quê? Estudando o que era melhor, quais seriam as técnicas mais legais. E no meu equipamento eu misturei ali bazuca na parte de filtragem e fundo falso. Uma forma totalmente diferente de mercado aí, mas foi o que eu fiz. Eu fiz um sistema de recirculação no meu equipamento que fazia a volta da panela. Então assim, eu poderia fazer a recirculação da minha cerveja ao mesmo tempo que eu mexia ali o malte. Então tudo isso dá diferença
no caso de um processo onde você ou mexe o malte ou faz a recirculação ou assim por diante. Então, primeiro ponto, as panelas. Conhecer muito bem o teu equipamento. Conhecendo bem o teu equipamento, o segundo ponto que eu acho bem importante, né, e crítico para a fabricação de cerveja é o da água. Então assim, mais de 90% do produto final ele é composto por água. Então se nós não tivermos o mínimo conhecimento daquela água, se simplesmente a gente estiver usando deliberadamente água de qualquer que seja a fonte, primeiro você vai ter uma certa dificuldade de repetibilidade. Segundo, saiba de onde vem essa sua água. Ela vem da fornecedora de água da tua região? Ela é uma água mineral? É água de poço? Ou é uma água de bica que você tem próximo à sua casa? É importante que você saiba de onde vem essa água, e se ela não for uma água ou mineral, que já é uma água que foram feitos vários testes, ou se a água não for uma água de concessionária, que também na teoria é uma água que tem que chegar boa para consumo, é importante que você faça as análises dessa água para saber se ela é própria para você fazer uma cerveja. É lógico, poxa, vou pagar um custo a mais para fazer uma análise de água. Não estou dizendo isso, né? Mas que é importante para que você tenha a consciência de qual é o perfil da água que você utiliza para fazer cerveja, é importante. Tá? Se você vai fazer uma cerveja mais leve, uma cerveja mais refrescante, uma pilsen, algo do gênero, sabe que o pH da água ele pode ser um pouco menor. Mas se nós formos passar por uma cerveja mais escura, uma cerveja, uma stout da vida, uma porter, algo do gênero, a gente precisa de uma água um pouco mais dura. Uma água, você tem que corrigir muitas vezes essas águas. Então, se você tem o perfil da sua água, você coloca o perfil da cerveja que você precisa fazer e ele vai te dar um resultado dizendo que aonde você tem que mexer nessa água para deixá-la num perfil para aquele tipo de cerveja que você vai produzir. Pô, mas isso é necessário e tal? Não, você aí é um cervejeiro que está começando agora, né? Não se preocupa muito com isso agora. Procura fazer a cerveja da maneira correta, procura conhecer primeiro o seu equipamento. Após conhecer bem o seu equipamento, você vai evoluindo. Então, mexer na água, poxa, sei como é que é o meu equipamento, já sei quanto eu consigo tirar de eficiência desse meu equipamento para fazer com que a quantidade de malte ali que eu utilizo eu consiga ter um resultado final legal na quantidade de cerveja, pensando em densidades e tudo mais. Legal?